Olha, galerinha, o negócio é o seguinte. Essa aula é a última aula de teoria nova desse volume. Nós vamos gastar então a nossa última aula, quando ainda vou estar terminando a Física B, para fazer bastante exercício no finalzinho. Agora olha só. O que é isso? Quase. Esse é estudo dos gases. Lá tem. Potência igual a vontade, Pressão, volume e temperatura em Kelvin. Show de bola. Cuidado aí que quando formos substituir, o risco maior é a temperatura tu errar, botar em Celsius, né? E aí vai falhar tudo. A pressão, o volume pode usar a unidade que quiser. Porque é o seguinte, ó, pensa bem. Isso aqui pressupõe que dobrando a temperatura do gás, dobra a agitação das moléculas, digamos assim, certo? Só que 0 Celsius não é zero a vibração da molécula. Então 10 Celsius é infinitas vezes maior a vibração do que 0 Celsius. Como 0 Celsius veio de um chute, gelo derretendo, 0 não funciona. O Kelvin não, ele descobriu quando é que as moléculas quase parariam de vibrar. Ah, é o zero de verdade, é o 0 Kelvin. Então ali não tem energia de vibração nenhuma. O que é 100 Kelvin? Tem uma certa energia de vibração. 200 Kelvin é o dobro de 100. 100 graus Celsius não é o dobro de 200 graus Celsius não é o dobro de vibração de 100. Sacou? Ou seja, eu não preciso ser Kelvin, só Kelvin. Pode ser qualquer escala absoluta. O que é uma escala absoluta? É a que mede a partir do zero absoluto. Tu pode criar uma nova escala absoluta e jogar ali e vai funcionar. Mas só absolutas. No mundo a gente tem duas escalas absolutas famosas. A Kelvin, que é a nossa escala absoluta porque trabalha junto com o Celsius, e tem a Remuar, que é uma escala absoluta feita a partir da Fahrenheit. Ou seja, uma variação na escala Fahrenheit é igual a uma variação na Remuar, que é uma escala absoluta que hoje se usa pouco. Os cientistas abraçaram o Kelvin, entendeu? Por isso que eu falo, Kelvin! Outra, não sai multiplicando que nem desesperado. Simplifica em cima e embaixo, ou simplifica em cima, embaixo. Só não vai simplificar cruzado, porque cruzado é multiplicação, lembra? É as dicas para dividir por total. Intensidade, agora galera, ó, vamos voltar. É eletricidade que a gente está trabalhando, eletrodinâmica. O que é o P? A potência elétrica. Voltagem, para ficar chique. Intensidade, amigo. Só com essa formulazinha, pro cara que é técnico, pô, ele já resolve um monte de encrenca. Às vezes o aparelho não tem lá qual é a potência definida, mas diz qual é a corrente elétrica. Show de bola? Pode calcular a potência, pode falar pro teu cliente quanto que ele vai gastar por mês para alimentar aquele aparelho. Ou o aparelho traz a potência, mas não traz a corrente, tem que instalar o disjuntor. Putz, qual que é a corrente? Tu sabe a potência da etiqueta, tu sabe que é 220 volts, divide, vai descobrir, dá 6 amperes. Então eu vou botar um disjuntor de 10 amperes para alimentar esse cara. Pronto, simples pra caramba. É a única forma de calcular a potência? Não, como é que eu faço? Pega o V igual a R vezes I, ou R igual a V sobre I, que é a definição clássica, isola numa, surgem as outras duas formulazinhas. Nada demais. Equação do gerador. É isso que tu ganha basicamente, tá? As outras nós temos que vir na revisão aqui. Aonde? Nas pontas, para ficar chique. Nos polos. O V é a DDP nos polos do gerador. Ou seja, onde eu vou engatar no circuito, o fiozinho que sai dele vai me liberar tal voltagem, popularmente falando. Isso sim é a DDP interna, gerada internamente, mas parte dela vai ser perdida por efeito Joule, o R vezes I, né? Certo? Calcula a DDP de queda em cima de um resistor, né? A queda de DDP em cima do resistor. Por que é Rzinho? Para lembrar que é o resistor interno. Quando a gente chama de Rzão, geralmente é o externo, frescurite. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A DDP que sobra nos polos é a DDP gerada menos o que eu perdi por resistência elétrica interna. Nada demais. Como é que eu vou fazer o gráfico desse V por I? Vai ter um que vai ser uma parábola, mas esse aqui tem segundo grau? Não, né? É uma reta crescente ou decrescente? Reta decrescente. Quem é esse cara aqui?
Quando o I é zero, tu bota zero na fórmula da V igual a E. É a própria força eletromotriz. E como é o nome dessa corrente? Corrente de curto-circuito. Como é que eu calculo a ICC? Eu posso simplesmente pegar a fórmula, a equação do gerador e substituir zero na voltagem, porque quando eu faço um curto em cima do meu gerador, eu zero a DDP nos polos. R vezes I igual a E, I igual a E sobre R. Tu não vai ter essa fórmula, tem que ter essa habilidade para lembrar que na hora do curto, a DDP nos polos é zero. Tem três potências importantes para se calcular dentro de um gerador. A potência útil, que é nos polos, a potência gerada, que é na força eletromotriz, e a potência dissipada, que é na resistência interna. Como a potência útil é nos polos, eu chamo de V vezes I mesmo. Como a potência dissipada é no resistor, eu posso botar no lugar do V, R vezes I. Vai ficar R vezes I ao quadrado. Concorda comigo? I vezes I e ao quadrado. E eu chamo de Rzinho, só para te lembrar que eu estou falando. Isso. Talvez no vestibular apareça essa fórmula para vocês, ó. Mas não vai estar avisando, olha, essa aqui é a fórmula da potência dissipada também em um gerador. Não vai estar avisando. Então tem que ter um jogo de cintura aí. E a potência gerada é o E vezes I, onde o E é a força eletromotriz. Qual é a melhor situação para usar o gerador que tu comprou? É bem no meio. Bem no meio da força eletromotriz e bem no meio da corrente. Se a corrente de curto-circuito é E sobre R, então a metade dela é E sobre 2R. Assim fica fácil calcular a potência máxima, sem precisar da maldita parábola. Ó. V vezes I, não é isso? É o V vezes o I. Por isso que a fórmula da potência máxima fica E ao quadrado sobre 4R. Revisão zona. Revisão zona. Agora eu vou mostrar umas outras coisas bem óbvias, a parte bonita era essa, e já vamos começar exercício que tu continua durante a semana que vem, e aí na sexta-feira a gente só faz exercício para dar bicuda nesse volume C. Sexta-feira não é prova. Prova, foi início. Mas tem 4 aulinhas, já 2 aulinhas ainda tenho, né? Ah, vou fazer aquele sanduíche que a gente faz clássico, que espreme uma física. E vamos que vamos! Galerinha, isso aqui eu fiquei com raiva quando eu vi. Olha por quê, né, cara? Primeiro tu vai lá, oh, que massa, agora eu vou entender como é que funciona um sistema formado por um gerador e um resistor. Antes me mentiam, diziam que a DDP era constante sempre, né? Agora não, agora vai ficar realista. Eu todo bobo achando que ia aprender algo genial. Aí o seguinte, como é que a gente faz essa conta? Pera aí. Tu concorda que quem está alimentando o resistor é o gerador, né? Qual é a DDP que vai chegar no resistor? É a DDP nos polos do gerador. Tu concorda que entre os polos do resistor e os polos do gerador tem fio? E a gente despreza a resistência elétrica do fio, né? Quando ele é pequenininho. Certo? Peraí. Eu tenho uma equação para DDP nos polos e eu tenho uma equação para DDP em cima de um resistor, não tenho? Fica à vontade, meu querido. Volto a perguntar. Eu conheço uma equação que me permite calcular a DDP nos polos? Sim, acabamos de revisar, é a famosa equação do gerador. Eu tenho uma equação que me permite calcular o V em cima de um resistor? Sim, usamos há tempo já V igual a R. Tu aceita que o V do gerador é igual ao V em cima do resistor? V no gerador, V no resistor. Esse V que o gerador gera é o V que o resistor recebe. Aceitas? Esse aqui é E menos R. E menos R igual a R. Concorda? Rzão vezes I. Tranquilo? Como eu quero achar o I, eu quero descobrir a corrente que percorreu o circuito, para não explodir meu circuito antes de eu montar. Eu vou botar o que tem I para um lado, o que não tem para o outro. E vou poder colocar o I em evidência. Vai ficar assim, vê se tu concorda. I que multiplica Rzão mais Rzinho. Passa dividindo, eu descobri que a corrente ficou E que divide Rzão mais Rzinho. Isso tem até nome, lei de Euler. Eu tenho biquinho, peraí, tal. Lei de Euler. Para os mais íntimos, Euler.
Certo? Poilete. Pode chamar de poilete, eu não fico chateado. Certo? Poilete. Repitam, poilete. Ô galerinha, ó, por que eu fiquei puto da cara? Porque eu achava que ia vir algo, sabe, porra, que ninja, que legal. Mas na hora que eu olhei pra essa fórmula eu fiquei com ódio mortal. Olha por quê? Porque a minha vida inteira eu estava usando V igual a R vezes I. Quem é o V do circuito? É o E. E esses resistores estão em série ou em paralelo? Em série, a corrente que passa por um passa pelo outro. O que eu faço para achar o equivalente? Eu somo. Isola o I. Uma merda, Poilé. Pra quem que fez essa porcaria? Serve pra bosta nenhuma. Não, tu vê, eu tô sendo sacana. No contexto histórico onde ele estava, ter descoberto aquela relação, mostrar pra galera por que colocando mais coisa na pilha, as lâmpadas brilhavam menos a cada coisa a mais que tu conectava, foi fundamental. Através dessa equação dá pra perceber que quanto maior a resistência interna da coisa, menor a corrente, certo? Dá pra perceber que a corrente depende não só da resistência interna, mas também da resistência externa. Mas tu concorda que eu posso chegar à lei de Poilé usando o bom senso e o famoso V igual a R vezes I? Ou seja, na prática, nós nunca vamos pegar, ó, deixa eu usar a lei de Poilé. Ah, merda, Poilé. Eu vou usar V igual a R vezes I. Só. E se for em série eu somo, se for em paralelo eu faço 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E continuo me abraçando na fórmula sagrada. V igual a R vezes I. Mas, vai que te perguntem um dia, né? O que diz a lei de Poilé? Deixa eu ver, a lei de Poilé diz que a corrente que percorre o circuito depende da força eletromotriz do gerador, mas também depende das resistências interna e externa, só isso. Show de bola. Se não houvesse a resistência interna, né, aí só ia depender da resistência externa, seria magnífico, né? Mas infelizmente não é assim. Isso gera um monte de problema técnico. Bom, olha só. Todos vocês já fizeram associação de geradores, tanto em série quanto em paralelo, porque uma pilha é um exemplo de um gerador. E são raros os aparelhos que funcionam como uma única pilha. Geralmente são várias pilhas, né? Certo? Muito raro também a pessoa que um dia não foi atrás de uma única pilha para poder trocar o canal, fazer o controle do condicionador de ar funcionar. Tem duas, né? Mas tu tá desesperado, qualquer pilha que aparecer meia boca, tu tira uma, bota a outra, só para dar um apertão no botão, né? Hoje nós vamos ver quais são as consequências, se tem algum perigo, se pode gerar algum tipo de prejuízo. Não é bem isso, olha só. O que é em série mesmo? Pode falar. Se não tem nenhuma pilha que não acha que o presidente pode fazer para ligar para você instalar uma energia de controle? Clipe de papel, um monte de clipe de papel, moeda de 5 centavos e aí alguma fruta. Alguma fruta, pode ser limão, banana, qualquer fruta. Porque como é que se descobriu corrente elétrica? Foi meio por acaso, cara. Por acaso o cara percebia que quando botava dois metais próximos um do outro, quando conectava esses metais com uma ponte salina, com um ácido, por exemplo, tu encostava numa placa metálica e na outra dava um choquezinho, o cara, pô, que legal isso aqui, que gostoso. Aí lambe, massa, cara. Pô, o que é isso? No começo era loucura. Aí a galera começou, eu quero fazer um mais forte desse. Aí, em vez de pegar um potinho de ácido, pegava um vaso com ácido. Em vez de colocar um fiozinho de cobre, colocava barras de cobre mergulhada. Na outra, barras de prata. E um monte de fio saindo dali. Ou vamos fazer teste? Encostava um fio no outro, faiscada. Que massa, cara. Raio, ó, sem fazer raio. E aí botava no músculo do cara, no corpo do cara, meu Deus, porra, meu músculo, cara. Pô. E se o cara estiver morto? Pô, traz um defunto lá. Oh, tinha show assim, cara. Tinha show. O cara pegava uma plateia, pegava um defunto, recém-morto, e começava a dar choque no defunto. O cara chegava a se erguer, cara. O cara chegava a contração do abdominal aqui, né? Ele erguia a galera, meu Deus. Porra, vamos conseguir um dia fazer as pessoas reviver. Olha, a ideia é legal, cara. Então, no começo era bizarrice. Aí depois a galera foi vendo, pô, que sacanagem fazer isso com os defuntos, cara. Vamos pegar leve. Aí caiu da moda. Ó, não vamos mais fazer os defuntos levantar com o choque que é mal. E aí foram aprimorando, foram descobrindo a corrente elétrica, foram aprendendo a calcular as coisas, certo? Então, ó, feira de ciência, uma coisa muito legal de fazer pilhas com limão, né? Limão, clipe e moedinha de 5 centavos, aí vai na casa da lâmpada, compra um LEDzinho e acende o LED, cara, com limão, cara.
e coisas que as pessoas têm em casa, saca? É muito legal de fazer, vale a pena. Ô galerinha, outra, cuidado, a galera na internet fala que a energia da fruta é uma grande babaquice, é uma pilha, certo? É uma pilha de Daniel que tu fez lá na tua casa, uma pilha de volta lá. Mas não tem nada de energia da fruta. Eu vou botar uma banana, vai ficar mais forte, nada a ver. A fruta ali tá fazendo só a ponte salina, beleza? Pra tu não precisar ir num lugar comprar ácido mesmo, pra se machucar, tu usa a frutinha. Ô galerinha, em série como é que é mesmo? Somos resistores. Beleza, só que agora não é só mais resistor, são G. Então o cara vai ter a sua força eletromotriz, a sua resistência interna, e vem o outro. A sua força eletromotriz, a sua resistência interna, e vem mais um amiguinho. E assim por diante, quantos tu quiser. Eu vou fazer as caixinhas, ó. Esse é o 1, esse é o 2, aquele ali é o 3 e o último é o enésimo. Esse cara tem uma resistência interna R1, R2, R3, esse é a força eletromotriz E1, E2, E3. Eu quero descobrir um único maldito gerador que substitua todos os outros. Eu quero descobrir qual é a força eletromotriz equivalente à resistência interna. O que teu coração diz, meu querido? Soma. Então assim, ó, eu concordo, a parte de diminuir quer dizer o seguinte, as resistências internas, todas elas vão acabar atrapalhando, né? Mas tu vê, ó, quem vai ser a força eletromotriz equivalente? É o E1 mais o E2. Se tivesse alguém no sentido oposto, seria menos. Mas aí funcionaria como receptor, depois a gente discute isso. Mais 3 pontinhos. E o resistor equivalente? R1 mais R2 mais R3. Tu concorda que é muito intuitivo isso? Ou seja, não interessa se o problema vai ter uma bateria ou 5. Porque tu pega as 5 baterias e transforma em... e resolve. Tem um problema bem legal da enguia. A enguia, na verdade, quando tu vai estudar esses animais que geram corrente elétrica, tu percebe que a célula é voltaica, digamos assim. Né? Cada partezinha muscular gera uma DDP. Aí a galera percebia que o choque na enguia elétrica era enorme quando tu colocava a mão no rabo e na cabeça. Mas se tu colocasse os dedos bem próximos um do outro, dava só um choquezinho de nada. Mostrando que na enguia a gente tem uma associação em série de geradores. Cada parte muscular, cada unidade muscular é uma pilhazinha. E aí quando tu junta milhares delas, o carcaço é violento. Pode matar? Pode matar. Tem um vídeo no YouTube que vale a pena tu ver, se tu colocar lá choque enguia no YouTube, tu vai ver o seguinte, tem uma delas que é um vídeo mais antigo, que tem um cientista, um grupo de pessoas, ele tem 2 eletrodos com uma enguia viva aqui na bancada. Ele primeiro pega 2 pessoas, elas se dão as mãos, uma segura um fio no eletrodo, a outra segura o outro fio no eletrodo, ele pega os fiozinhos e encosta bem próximo um do outro. As pessoas tomam um carcaço. Para não matar as pessoas e poder mostrar o poder da enguia, ele chama mais gente da plateia e faz várias pessoas dar a mão. Uma associação em série de pessoas. Como a associação em série é divisora de tensão, cada pessoa vai pegar só um pouco da voltagem. Olha que legal. Aí, em vez de ele botar os ferrinhos próximos da enguia, ele bota um no rabo da enguia e outro próximo da cabeça, aumentando o DDP. Cara, tu vê aquelas 7, 8 pessoas, porra, tomando um cagaço, sabe, da paulada que elas tomaram. Aí tu vê o poder daquele bichinho. Não, na verdade não faz muito sentido. Vai tomar praticamente o mesmo choque que ela. E tu vê, se as 2 pessoas têm a mesma resistência elétrica, elas vão ficar divisoras de tensão, então vão ganhar o mesmo choque. Certo? Não faz muito sentido. Ó, mas ele tem razão, tu nunca deve encostar numa pessoa tomando choque. Por mais que tu ame aquela pessoa, ir em cima dela é se assassinar junto, entendeu? Tem que ir no disjuntor. Por isso que todas as pessoas da casa têm que saber onde é que fica a caixa de luz, mesmo as crianças. Porque quando o pai está morrendo eletrocutado, a criança tem que ser instruída. Não vem para cima do papai, vai para a caixa de luz e desliga, vai salvar o papai. Certo? Então é isso que tem que instruir, a criança tem que estar instruída. Tem famílias que morreram 5, 6 membros juntos, no mesmo lugar, porque um ia em cima do outro querendo tirar, entendeu? Quando tu encosta nessa pessoa, por mais que teu cérebro fale para tu agir, a corrente elétrica dominando o teu músculo é muito maior que a corrente elétrica que já do teu cérebro. Então, tu vai te encolher perante o local da ação do choque, os músculos vão se contrair e é fatal. Então, tem aquele famoso caso do cara da paulada também, né, que eu comentei com vocês, eu acho, né? Muita gente, uma situação, meu Deus, eu não tenho como desligar a fonte de energia. Tu pega alguma coisa isolante, um pedaço de madeira e tenta afastar a pessoa com bancadas no lugar onde ela está grudada, certo? Aí eu comentei com vocês aquele que apareceu no jornal, pedreiro lá em Blumenau, estava limpando a Havaiana.
encostou na betoneira, que é ligada na rede elétrica para misturar o cimento, e pegou a mangueira e foi passar e tirar a pedrinha da Havaiana, porra. O amigo foi lá, olhou aquilo, achou que ele tava tomando um choque, cara, veio com uma pá nas costas do cara. Pô, tu imagina, cara, depois de 12 horas de serviço, tu vai limpar tua Havaiana, tu ir embora, pegar tua moto e ir embora. Aí tu tá ali, aí quando tu vê teu amigo vindo com uma pá, esse filho da puta vai fazer agora no hospital com 3 costelas quebradas, cara. Certo? Então cuidado. Mas, por exemplo, daí mais outra pessoa. Se eu pegar um pau, passar aí, hoje puxar, vamos puxar. Sim, pode. Tu poderia botar algo isolante no cara e puxar. O que tu não pode é entrar em contato direto com ele ou usar um pedaço de ferro. Também não vai adiantar. Certo? Olha, tu vê, ó. Se meu filho tá tomando um choque, eu não tenho como acessar o disjuntor. Entendeu? Ah, a minha lógica acabou, eu vou morrer junto. Mas o que tu falou faz sentido, eu posso usar a minha inércia para descolar o guri, entendeu? Ou seja, eu posso vir correndo e pular de tal forma que na hora que eu agarrar nele, mesmo tomando choque, a inércia nos tire do lugar. É uma chance. É uma chance. A voadora. A famosa voadora. Certo? Talvez seja menos pior que a pá. Claro que o homem já tentou fazer isso. Tudo que dava faísca e energia, o homem tentava aproveitar essa energia. O problema é que assim, a enguia, para se manter viva, ela vai ter que comer uma certa quantidade de alimento, vai gastar uma certa quantidade de energia e vai acabar ficar economicamente inviável, né? Outra, para a gente poder ter uma fonte de energia confiável, ela tem que ser estável. Esse é o problema do vento. É fantástica a ideia de botar catavento, entendeu? Só que no dia que tá todo mundo à noite, aquela noite bonita, sem uma gota de vento, tá todo mundo querendo tomar banho. E aí a usina não tiver mais carvão para queimar, não tiver mais energia, Não tiver mais enguia. acabou, entendeu? Ou seja, a enguia, tu vai lá e consegue a 10, 20, 5 mil volts, muito rápido, um pico de corrente, puff, e depois cai. Então, tu controlar essa vontade da enguia, ficar provocando elas, para ela, né, que é uma arma dela, né? E outra, depois de alguns choques, ela fica molenga, ela precisa comer, ela precisa demorar alguns dias para voltar a ter aquela DDP ninja que ela tinha, né? Mas na internet, cara, tu vê jacaré apanhando pra enguia. Jacaré, sabe, ficando grogue por causa de enguia. Então, pra tu ver o poder daquele negócio. O homem tá avançando no raio. Nós estamos quase bom para começar a aproveitar a energia de raio. Mas ainda falta um pouco. Para armazenar isso é muito foda. Chega lá, 50 mil volts ou 50... ou até mais, tá? Pode chegar a 1 milhão de volts. E aí, como é que eu vou ter bateria para armazenar tudo isso? Isso num milissegundo? Arrebenta tudo. Precisa ter um capacitor muito ninja. Só deixa eu avançar uma gotinha e eu já libero. O que seria um paralelo, galera? Paralelo, a eletromotriz é igual. Ó, esse aqui é o detalhe. No mundo ideal, quando a gente vai associar geradores em paralelo, as forças eletromotrizes têm que ser iguais. Mas quando tu pega duas pilhas, uma do lado da outra, tira a pilha nova, uma pilha ruim, e bota uma nova do lado de uma ruim, tu tá colocando geradores diferentes em paralelo, né? Não é um crime, cara, entendeu? Tu não vai morrer, não vai acontecer nada, na verdade. Só que eu recomendaria o quê? Que tu botasse emergencialmente a pilha nova do lado da pilha velha em paralelo, ligasse o aparelho e já desconectasse a pilha. Porque mesmo que tu não aperte mais no botão do aparelho, a pilha nova vai se descarregar em cima da velha, tentando recarregá-la. Afinal, ó, imagina, daqui pra cá tem 1.5 volts, mas daqui pra cá tem 1.2. Essa pilha vai tentar recarregar essa. Se ela não for recarregável, depois de algum tempo a pilha nova tá velha. Junto com a que estava ali do lado. Se fosse recarregável, ia igualar, mas não ia valer a pena, entendeu? Eu ia perder efeito Joule ali. Então não ia valer a pena. Resumindo, se tem uma empresa que usa aparelhos com pilha, nunca vai ser interessante tu colocar pilha nova em paralelo com pilha velha. Tu vai perder a tua pilha nova. Eu sabendo disso, né, nos primórdios das aulas ali, que sei lá, ganhava 1/4 do que eu ganho hoje, não tinha dinheiro para botar nem bateria no carro. E o carro tinha 2 baterias, rebentava uma bateria. Por mais que eu soubesse que eu tinha que colocar as 2, eu não tinha dinheiro, entendeu? Eu botava uma bateria, deixava a outra sacrificando, né, a bateria nova sacrificando um pouco, esperava passar uns 2 meses para juntar dinheirinho, botava outra bateria. Não é certo. Se for em sequência, O carro antigo, como o motor de arranque não era tão bem dimensionado e o motor era muito grandão, para poder girar aquela encrenca toda precisa de muita corrente. Então eles faziam 2 baterias, as baterias não eram muito boas também. mas é bem antigo, né? É 89, meu carro. Caralho, mas vai ter... 89. Pô, tem um Chevette 80.
Pô, é uma bateria só? Ah, não, mas é porque o motor diesel ele é grandão, né, cara? Ele é um motor pesadão, certo? Exatamente. Mas assim, ó, não é mais necessário, tá? Se eu quisesse tirar as duas baterias e botar uma só, seria o suficiente. Mas, né, às vezes só para poder se divertir com as duas bateriazinhas, né? Tem uma tomadinha 220 volts no carro, se o cara vai dar uma acampada no meio do mato, precisa de uma energiazinha, às vezes vale a pena. Fala, meu querido, ia fazer um comentáriozinho? E se fosse em série, aí a pilha velha não ia atrapalhar a pilha nova? A pilha velha, ela não vai dar a mesma DDP das outras, mas depois que tu parar de usar o aparelho, a pilha velha não vai descarregar as novas. Porque não vai ter o porquê a corrente fluir, já que o circuito não está fechado. Agora as pilhas em paralelo, as duas já formam um circuitinho entre elas. Mesmo que tu não aperte aqui, ó, vê, olha só, pensa assim, ó. Se tu tiver em série, parabéns, tá, cara? Tu vê, pela tua afeição eu percebi, pô, o cara tá confuso, vou melhorar a minha explicação. Se tu não interage dessa maneira, eu não ia melhorar a explicação. Agradeço, querido. Então, olha só, eu quero acender essa lâmpada. Tem um botãozinho para a lâmpada acender, beleza? Que é essa chavezinha aqui que eu vou deixar aberta, certo? Quando eu aperto o botão, a lâmpada acende. Quando eu desaperto o botão, eu corto o circuito completamente. Não tenho por que corrente elétrica fluir daqui para cá. O circuito está aberto. Beleza? Vou fazer em paralelo. As pilhas caíram, tá, gente? Aí amassou. Quando eu faço isso, amigo, quando eu faço isso, não acredito que vocês estão rindo da minha pilha. Oh, vou fazer um LED aqui agora. Pronto. Tá aberto, tá vendo? Tá aberto o circuito, né? Eu fecho, acende o LED, beleza? Quando eu deixo aberto, cara, tem um circuito aqui, ó, fechadinho. Tem um circuito aqui, ó, fechadinho. Se essa DDP não for idêntica a essa, vai ter corrente circulando entre as pilhas. Mesmo o aparelho na gaveta intocado. Sacou? O carro, no meu caso lá, duas baterias em paralelo. Comprei uma nova, novinha, perfeitinha, a outra tá toda fodida. Engatei as duas. Amanhã eu penso, amanhã é friozinho, o carro vai pegar, que é uma beleza. Passou a noite inteira a bateria nova tentando recarregar a velha que não pega carga. Chega de manhã, puta, 200 pila em vão. O cara me falou para eu botar duas baterias igual, falou que ele parcelava, não quis perder o juro, me arrombei. Então tu vê, eu sabia tecnicamente, o próprio eletricista me lembrou disso, o cara faz a cagada na vida. Aí se ferra, aí nunca mais. Meu pai também falava, Otávio, não faça isso, mas eu fazia e só depois de me fuder que eu aprendi. Como é que é? Tem doente, cara, que gosta de som foda, que bota 4, 5. Pra ele poder ficar lá no cochicho sem ligar o carro várias horas. Só pro som. Se o cara é triplamente doente, ele bota basculantes nas rodas, que são bombas elétricas. Pra ele poder fazer o carro dele andar que nem um monstro, né? Não sei se vocês já viram aqueles carros, sabe? Ele levanta as rodas, ele tem que ter 15 baterias no porta-mala. Não tem porta-mala, é só uma bateria do lado da outra. Troca as baterias agora. Né? Deu pau nas baterias, tão velhas, troca, né? Por isso que o cara tem muita grana e quer curtir. Outra, é um carro que não é legalizado para andar na rua no Brasil, tá? Se tu estiver em outro lugar do mundo, tu tem esse carro, a polícia te para, não dá nada. Se a polícia te para, vê que teu carro tem basculante e as rodas levantam e anda que nem um monstro, ele, esse carro não é seguro para tu andar. Ele vai, né, vai prender o carro. Brasil é uma merda mesmo, né? Em alguns aspectos, Carregar iguais, né? Pois é, tu imagina o alternador desse carro, cara. Imagina um alternador, um carro moderno tem um alternador de 900 watts, geralmente. Para poder carregar 15 baterias e tu andar o teu carro que nem um monstro, ou tu liga ele na tomada com um super carregador que tu traz em casa, ou tu na hora de ligar o motor vai ter que ter 4, 5 alternadores foda para poder carregar. É praticamente uma usina ambulante, certo? É foda. Ô galerinha, olha só. Professor, Fala, meu querido. como é que funciona aquela bateria em gel, pô? Cara, olha só. Eu não tenho muito conhecimento, eu vou te falar, tenho medo de falar bobagem, mas de qualquer forma é o seguinte, ó. A ponte salina é um dos segredos da bateria. É ela que vai pegar cargas do cátion e levar para o ânion e manter a bateria com carga. Se eu tiver uma ponte salina de gel, se eu conectar a prata e o cobre com o gel, eu de certa forma vou ter um controle maior do fluxo de um lado para o outro. Assim a bateria vai descarregar menos, se der um curto na bateria ela vai se proteger, se autoproteger contra um curto, quase como um fusível. Então essa é a vantagem, ela libera a carga de forma mais consciente, certo? Mais lentamente, ou se for preciso no caso de um som forte, mais severamente, mas vai aguentar mais horas sem ser recarregado, certo? Ô galerinha, ó, só pra tu... Tem bateria
Tem bateria, tá, da NASA, pro módulo lunar, que é 15.700 volts, assim, ó. Uma bateria de 15.700 volts. Por que não tem no carro? Ela é radioativa, certo? Ela tem alguns empecilhos técnicos, mas tu imagina, cara, ter um poder de 15.600 volts que não descarrega rápido não, que aguenta a carga, num espacinho ridículo, né, cara? Então tem muita coisa para avançar ainda nas baterias. Queria fazer um último recadinho. Pô, cara, olha só assim, ó, eu não química, eu dou aulinha particular às vezes pra galera, mas eu não vou na química orgânica. Físico-química, que trata de pilha, dá pra dar uma noção. Só pra tu ficar satisfeito, olha só, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho uma placa de cobre, certo? E uma placa de um outro material, zinco, eu preciso que eles oxidem, certo? Eu preciso, aliás, que um oxide e que um reduza, beleza? Se eu simplesmente conectar eles, não vão ter agentes oxidantes o suficiente para começar a enferrujar um em relação ao outro. Eu posso mergulhar esses caras num banho de água e ácido, por exemplo. O H2O, junto com ácido, vamos pegar um ácido, eu não sei qual é o ácido de bateria mais clássico, mas vamos pegar um ácido fluorídrico. Não, é fraco, fluorídrico. Certo? Do estômago, o ácido do estômago. Esse ácido tem uma ligação covalente, lembra? É A metal com hidrogênio, não é uma ligação iônica. Mas quando eu boto H2O, eu vou liberar H+, e Cl- ali. Certo? Então assim, se esse cara tem a tendência de se oxidar, beleza? Ele vai... Os cátions vão para um lado e os ânions vão para o outro. E vai dar processo a essa oxidação desses materiais. Se tiver uma estrutura parada ali, que não possa ter fluxo de cargas elétricas, como é que depois eu vou poder aproveitar uma voltagem aqui, né? Ia dar uma voltagem, logo depois que oxidar alguns átomos, a voltagem cai a zero. Aí fica esperando um tempão, oxida mais um pouco. Quando eu mergulho isso numa substância ácida, ajuda a oxidar, ajuda a reduzir e ainda troca carga elétrica, certo? Tu vê, ó, chama ponte o quê? Salina, o idiota usou um ácido. Vamos usar um sal, né? Por que com sal é melhor ainda? Porque o sal já é um ametal com metal, já é ligação iônica. Eu botando água ali, eu vou deixar o Na+ flutuando na água e o Cl- flutuando na água. E como vai sofrer dissociação iônica, vai ser muito mais forte que a do ácido, vai ter muito mais cargas flutuando ali, beleza? Agora tu vê, se eu deixo isso acontecer muito rápido, acaba minha bateria muito rápida. Se eu fizer em forma de gel isso aqui, vai atrasar, digamos, o fluxo das cargas elétricas, fazer ela durar um pouquinho mais. Mas estou falando bem por cima, tá, galerinha? Certo? Agradeço a pergunta. Tem quanto tempo? 5. Vou fazer uma então. Ah, não passei, é verdade, ó. Só comecei a explicar por que não podia colocar em paralelo pilhas diferentes, né? E não expliquei. Eu quero transformar isso em uma única pilha equivalente. Qual é a força eletromotriz? Qual é a resistência interna? A força eletromotriz é a mesma, porque em paralelo a DDP era a mesma, né? Então tu vê, ó. Então peraí, eu te pergunto. Por que eu vou associar em paralelo se a DDP vai ser a mesma? O que eu roubei? Mas a intensidade vai... A voltagem vai aumentar. É isso que eu estou dizendo, ó. Por que no meu carro tem duas baterias de 12 volts e eu olho no voltímetro lá tá 12 volts? Por que não tá 24 volts? Galera, nós acabamos de ver que em série, tava aqui em série, né? Era só somar, não era? Se eu botar uma em série do lado da outra, meu carro não vai mais ter 12 volts, vai ter 24. Basta girar a ignição e frita meu motor de arranque, que é 12 volts. Eu te pergunto então, por que o cabeça de bagre do engenheiro resolveu botar duas baterias de 12 volts em paralelo, já que vai continuar com 12 volts? E se fossem 1000 baterias em paralelo, continua com 12 volts? Por que eu quero... A resistência equivalente vai ser qual, galerinha? Já que são todas iguais, R, R, R. São N resistores iguais. É 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R N vezes. Depois de inverter fica R sobre N. Lembra do macete quando os resistores são iguais? É só dividir pelo número de resistores, não é? Logo, quando eu boto as baterias em paralelo, a resistência interna do sistema diminui.
e eu consigo muito mais corrente. Então tu vê, se tu quer mais DDP, tu vai colocar os geradores em série, que aí vai somar DDP deles. Mas se tu quiser mais corrente, não adianta colocar os geradores em série, tem que ser em paralelo. Mas aí tu mantém o DDP. Mantendo o DDP e aumenta brutamente a corrente. Certo? Beleza? Vou distribuir uma tarefinha então. Conteúdo da prova na última aula eu vou passar, já que está muito em cima. Tarefinha, arrisquem. Ó, a página 61, eu já tinha feito um, então eu não quero. Página 63, para associação em série. Página 65 tem até o da enguia, o buraquê, que é a enguia brasileira, né? A enguia da Amazônia. 63 e 65 são bons exercícios para essa aula. A aula que vem eu corrijo e a gente começa a pensar no volume 7. Se nós estudamos geradores, agora teremos que estudar os receptores como motores elétricos. Vamos estudar um pouquinho mais isso. Muito obrigado pela paciência. Aí é só fazer mais um exercício. Ah, mas falta física B, tá? Falta uma sociedade da física B, falta uma palhinha aí. Não. Na verdade, dá ajuda a descarregar porque é tudo motor. E para carregar ela, tu teria que fazer com que a corrente fosse oposta a ela. O nosso corpo não gera uma DDP entre as duas. Também não ia ajudar. Eu teria que fazer o sol bater num material diferente, um ponto do outro, conectar os polos adequadamente. Vai saudável, João? Não é um problema técnico. Porque aí seria carregador solar.